Sejam bem-vindos. Mais uma vez é um prazer estar aqui gravando esse vídeo. Para quem não me conhece, meu nome é Geraldo e eu estou aqui representando a comunidade espírita Caminheiros do Amor, conhecida como SECA, que fica na rua Arnaldo Magnicaro, número 1370, na cidade de São Paulo. Então vamos, antes de iniciarmos aqui o nosso tema desta noite, as nossas reflexões, vamos pedir ao nosso Pai Celestial, ao nosso Mestre Jesus e também aos nossos irmãos do plano maior, que nos envolva em muita paz, muita serenidade, que nós tenhamos os nossos corações e as nossas mentes serenados para podermos compreender, né, os ensinamentos do Evangelho que se chegará até nós nessa noite de hoje. Que nós vamos ver aqui o Evangelho segundo o Espiritismo, lá do capítulo 14, dando continuidade ao tema que os nossos irmãos estão trazendo aí. Honrai ao vosso pai e à vossa mãe. E aqui hoje nós vamos tratar do item a ingratidão dos filhos e os laços de família. No item 9, instruções dos espíritos. Nós vamos tentar compreender aqui, né? Vamos procurar compreender um pouquinho com essa mensagem trazida para nós aqui, através de um irmão muito querido do plano espiritual. Nós vamos ler algumas partes dessa mensagem que ele trouxe para nós e vamos interpretando esse ensinamento, né? Como que se dá, né, a ingratidão dos filhos e os laços de família quando acontece a ingratidão, é claro, né? E os laços de família, como eles se constituem. Então, o nosso irmão começou essa mensagem dizendo assim: a ingratidão é um dos frutos diretos do egoísmo. Revolta sempre os corações honestos, mas a dos filhos para com os pais apresenta caráter ainda mais odioso. É em particular desse ponto de vista que a vamos considerar para lhe analisar as causas e os efeitos. Também neste caso, como em todos os outros, o Espiritismo projeta luz sobre um dos grandes problemas do coração humano. Então, esse grande problema do coração humano é a ingratidão, que invariavelmente nós trazemos conosco e muitas vezes nós a praticamos, né, com muitos dos nossos irmãos que cruzam os nossos caminhos. E daí, né, se estende as condições que muitas vezes lá na frente vem refletir, né, nos nossos familiares. Mas como assim? É que quando nós desencarnamos, nós estamos aqui, né, numa vida de relação, durante a nossa vida de encarnado, já num processo de evolução, num processo de reparação, né, de muitas dificuldades que nós já adquirimos em vidas passadas, e mesmo assim a gente continua nesse processo, né? Quando nós desencarnamos, é claro, nos diz aqui o nosso irmão, vem nos reafirmar mais uma vez, né, que quando nós desencarnamos, invariavelmente nós levamos conosco, né, as condições das nossas paixões, né, assim como também levamos as nossas virtudes, é claro, né, mas é que normalmente as paixões, né, os ódios, né, os desejos de vingança, eles são muito mais latentes em nós do que às vezes as nossas virtudes. Então, quando nós retornamos ao plano espiritual, a gente, ao levar tudo isso aqui nas nossas relações, né, nós contraímos todas essas desavenças com os nossos irmãos, com os nossos irmãos do caminho,
E ao levar esses sentimentos, quando a gente chega no plano espiritual, às vezes, se nós nos permitimos compreender um pouquinho, nos é revelado essas condições, né? Como que se dá esse processo. Mas muitas vezes a gente, mesmo entrevendo isso, existe uma grande possibilidade de a gente ainda potencializar esses sentimentos, né, de rancores, ódios, né, que a gente leva conosco e continuar projetando isso, né, em nós e, claro, naqueles nossos irmãos que participaram deste processo. Mas, na verdade, quando a gente compreende que nos é dada essa oportunidade lá no plano espiritual e a gente compreende, às vezes a gente se esforça, né, para poder reparar essas condições, né, tirar esses sentimentos de nós, do nosso ser. E isso, né, esse esforço que a gente faz, ele se resume numa condição de sermos caridosos. É por isso que a gente se propõe muitas vezes, né, a reencarnar junto com pessoas que muitas vezes nós estamos aí num processo, né, patinando num processo de reaproximação e não estamos conseguindo, né, nos libertarmos desses sentimentos que não nos faz bem. Mas para isso a gente tem que ter um coração, né, a gente tem que ter um sentimento de caridade, porque isso é caridade. É caridade para conosco e também caridade para com o nosso próximo, essa condição de nos ajustarmos. Mas só que para haver essa condição, nós precisamos trazer conosco um sentimento de perdão, né? Não tem como a gente entrar num processo de reparação, né, num processo aí caritativo, se nós mantivermos os nossos corações cheios de ódios e rancores, né? Então, a gente precisa fazer esse esforço e não deixar predominar em nós, né, essa condição dos ressentimentos. Nós precisamos confiar nos nossos irmãos, pedir a eles que nos fortaleçam nessas condições para que nós possamos passar por essas condições, vivenciar essas experiências reencarnatórias nossas com um sentimento de reparação, com esse sentimento de caridade, sem ter esses sentimentos em nós. Porque nesse processo, né, de nós estarmos aqui nessa nossa convivência e sempre carregando sentimentos que não são bons, isso provoca, né, quando a gente retorna ao plano espiritual e nós nos permitimos fazer essa análise, né, essa reflexão, muitas vezes a gente escolhe reencarnar no seio familiar dessas pessoas, as quais a gente tem muita diferença, né? E como é que nós vamos realmente proceder aqui, né? Quando a gente retorna com todo esse processo de adormecimento do nosso conhecimento, né? Para que nós tenhamos mérito nas nossas conquistas, né? Então, esse esquecimento momentâneo das nossas situações passadas, né? Como é que nós vamos realmente proceder junto desses que nós escolhemos para estar aqui, para poder fazer essa reparação, esse acerto de conta, né? De contas, né? Será que nós vamos conseguir? Será que é fácil? Será que é difícil? Enfim, aí vai depender de cada um de nós. E aí começa a explicação, né, de como acontece muitas vezes esses ódios, né, as repulsas que a gente tem com muitos daqueles os quais nós reencarnamos no seio familiar, né? Repulsa de pai para com filho, de filho para com pai, né, ou com mãe, né, independente aqui de ser o masculino ou o feminino, enfim, na relação familiar, na relação de pai e filho, né,
esses ódios que acontecem? Muitas vezes é por causa dessas condições, é porque a gente está tendo uma nova oportunidade e a maioria das vezes é porque nós, né, como nós comentamos anteriormente, a gente reflete lá no plano espiritual e consegue compreender essas condições e pede aos nossos irmãos responsáveis, né, para que tenhamos essa oportunidade. E aí a gente vem junto, né, nessa condição aí, e nessa condição de convivência, e só que, né, como a gente tem essa maravilha aí que é o esquecimento do nosso passado, para que a gente tenha nosso mérito, mas isso vem no nosso ser ainda, isso pulsa, né, no nosso sentimento, né, e aí fica difícil, mas é aí que está. É por isso que nós precisamos nos esforçarmos. Quando nós estamos numa condição de pais, né, de pais ou de mães ou de responsável pela educação desses seres que estão no nosso seio familiar, nós devemos aqui, conforme nos recomenda o nosso irmão aqui, que nós precisamos compreender que esse é o nosso papel na humanidade, de nós estarmos atentos, né, nas tendências, né, em tudo aquilo que acontece com esses pequeninos que estão aos nossos cuidados, para que nós possamos os auxiliar, né, nessa condição, para vencer esses sentimentos. Então, nós precisamos trabalhar essas questões junto a esses nossos irmãos e da mesma maneira em nós também, né? Porque um dia nós haveremos de prestar contas, né? Nos será perguntado o que nós fizemos com aqueles pequenos que estavam sobre as nossas responsabilidades, né? Você fez o melhor, aquele que foi para aquele que te foi confiado, né? Você deu o seu melhor realmente para que ele pudesse se recuperar daquela condição do ódio, né? Você trabalhou isso em você também para poder ajudá-lo a vencer? Você o tratou com carinho? Você fez tudo que estava ao seu alcance? Porque se você fez, claro, né? Porque nessa relação, um dos dois é culpado, né? Ou nós somos culpados, né? Olhando na linha do tempo, né? Ou os nossos filhos são. Mas aí, independente disso, o que nós temos que fazer é trabalhar as condições difíceis que se apresentam neles e em nós, né, para que nós possamos fortalecer essa relação dentro do sentimento da caridade, do amor, do respeito, né? Porque se nós não fizermos a nossa parte e esses nossos irmãos continuarem nessa condição de dificuldade, nós seremos responsabilizados por isso. Mas claro que também se nós fizermos a nossa parte, até onde nos é possível, responsabilidade alguma nós teremos, por não termos conseguido fazer desses nossos irmãos seres melhores. Se nós não tivermos conseguido fazer com que esses irmãos se libertem desses sentimentos que não são bons, claro que nós teremos o nosso atenuante, porque nós fizemos tudo que estava recomendado, tudo que seria possível nós fazermos, mas se mesmo assim ele não se libertou dessa condição, nós teremos um atenuante. Mas se nós não fizermos a nossa parte, se nós não os tratarmos com amor, com carinho, com respeito, claro que nós seremos responsabilizados, né? Porque, afinal de contas, se nós estamos nessa relação e com esta responsabilidade, é porque nós assumimos essa responsabilidade, né? Não foi algo assim que para nós, para o nosso espírito, isso era totalmente desconhecido, não. Existia sim uma relação anterior e nós tivemos a oportunidade
né, dessa reparação. Nós tivemos a oportunidade de tratar esse nosso irmão dentro de uma condição de educação, né, dentro de princípios moralmente aceitos, enfim. E nós temos que honrar com esses compromissos, né? Então, o Espiritismo vem trazer para a gente todas essas informações para que essa situação fique mais fácil para a gente compreender, para que nós tenhamos também mais consciência da nossa responsabilidade nessa relação, na relação familiar, né? Então, quando os pais se dedicam, né, eles se esforçam, né, quando nós nos dedicamos, nos esforçamos para isso, é claro que ao retornarmos ao plano espiritual, isso vai contar como algo positivo para nós, né? Porque nós nos esforçamos, nós compreendemos, mas muitas vezes são situações tão difíceis que às vezes nós nos colocamos assim numa condição de, poxa vida, isso é muito pesado para mim, o que Deus reservou isso para mim, essa condição tão difícil. Não, mas a gente deve pensar que são escolhas nossas e outra, que Deus, através dos nossos irmãos que preparam as nossas reencarnações, eles não nos deixam assumir fardos mais pesados do que o que nós conseguimos carregar, né? Porque, afinal de contas, Deus é bom, e Deus é bom o tempo todo. O tempo todo Deus é bom. Então, se nós acreditamos em Deus, nós confiamos, nós temos que seguir com as nossas provas, com as nossas responsabilidades, acreditando que Deus confiou a nós naquilo que era sabido que a gente era capaz de fazer, né? Para que quando nós retornarmos ao plano espiritual, nós retornemos com essa condição aí do nosso dever cumprido para com os nossos irmãos. E muitas vezes a gente fica, né, questionando, né, poxa vida, que isso é uma condição muito pesada, mas é porque nós precisamos compreender que, de fato, né, as provas mais difíceis que a gente encontra nas nossas vidas são aquelas que mexem com os nossos sentimentos, né? São aquelas que faz com que o nosso coração tenha que reagir, né? Provas materiais, invariavelmente, elas são mais fáceis de serem cumpridas, mas realmente aquelas que mexem com os nossos sentimentos, elas são mais difíceis. Mas também nós devemos compreender que essas provas, né, elas não são assim colocadas para nós de uma forma definitiva na nossa existência. Não, elas têm um prazo, né, para que elas sejam cumpridas. E, claro, esse prazo é determinado por nós. Nós é que vamos fazer as nossas escolhas, se nós vamos sucumbir ou se nós vamos vencer, né, essas provas. E não acharmos, né, que nós estamos sendo vítimas, não nos colocarmos nessa condição, porque às vezes a gente pode olhar e falar assim, nossa, mas eu não consigo entender, não consigo visualizar o porquê que eu estou nessa condição, passando por esta provação. Vamos olhar na linha do tempo, não vamos olhar somente aqui e agora, porque de fato muitas vezes a gente não consegue explicações, né, para essas provações, principalmente as familiares, dentro dessa reencarnação. Normalmente na linha do tempo, é lá no nosso passado, como nós já comentamos no início, né, convivências difíceis que nós já tivemos em outras vidas e que agora a gente está tendo essa oportunidade, né? Então,
nós precisamos compreender aí que é a oportunidade de nós nos mostrarmos gratos, né? Mostrar a nossa força, mostrar a Deus que nós somos gratos às oportunidades que Ele concede a nós. E como que nós demonstramos essa gratidão? Encarando com muita responsabilidade essas provações que nós temos, não sendo ingrato nem com os nossos filhos e muito menos sendo ingrato com os nossos pais, né? Porque a ingratidão, como nós vimos lá, que o nosso irmão disse para nós no início, a ingratidão entre pais e filhos, ela ainda é muito mais odiosa, que os nossos corações, né, rejeitam essa condição muito mais. A condição da gratidão por si só, ela já é rejeitada por todos nós. E ainda quando então se trata, né, uma ingratidão entre pais e filhos, essa é pior ainda. Então, como disse o nosso irmão Santo Agostinho, né, que essa mensagem é trazida por ele, foi trazida lá em Paris em 1862, para nos esclarecer sobre esses laços, né? E aí ele conclui aqui, né, a mensagem dele dizendo assim: formam famílias os espíritos que, à analogia dos gostos, a identidade do progresso moral e a afeição induzem a reunir-se. Então, é por uma questão de afinidade, de compromissos, né, é que a gente vai constituindo as nossas famílias. Esses mesmos espíritos, em suas migrações terrenas, se buscam para se agruparem, como fazem no espaço, originando-se daí as famílias unidas e homogêneas. Se nas suas peregrinações acontece ficarem temporariamente separados, mais tarde tornam a encontrar-se, venturosos pelos novos progressos que realizaram. Ou seja, ainda que aconteça de nós ficarmos separados momentaneamente, nós não paramos de evoluir, não paramos de progredir, né? Evoluir espiritualmente. E ainda assim, se nós não ajustamos todas as nossas contas, né, com os nossos irmãos, nós vemos como grandes oportunidades, né, de nos reajustarmos quando nós estamos assim um pouquinho melhores, né? Aí continua ele aqui: mas como não lhes cumpre trabalhar apenas para si, permite Deus que espíritos menos adiantados encarnem entre eles, a fim de receberem conselhos e bons exemplos, a bem de seu progresso. Então, é mais uma situação que nós temos aí nessa condição da constituição familiar, né? Muitos irmãos também reencarnam conosco no nosso seio familiar, irmãos que estão precisando dos nossos conselhos, né? Que estão necessitados, né, de ouvir aquilo que nós temos para poder dizer, né? Então, eles vêm e reencarnam no nosso seio familiar, mesmo ainda não tendo participado em vidas passadas, eles podem vir sim, porque esse é um trabalho da humanidade, né? Acolher a todos aqueles que precisam. Então, pode acontecer também de vir irmãos, né, necessitados, ávidos, né, de se melhorar, a reencarnar no seio de famílias que são bem conscientes, mais evoluídas espiritualmente, com maior conhecimento da vida moral, para poderem se aperfeiçoar, né? Continuando o nosso irmão aqui, os dizeres dele: esses espíritos se tornam, por vezes, causa de perturbação no meio daqueles outros, o que constitui para estes a prova e a tarefa a desempenhar, né? Então, nós precisamos também compreender isso.
que muitas vezes esses irmãos, eles vão se constituir em uma provação para as nossas vidas, né? E nós vamos ter que provar que nós temos realmente essa condição de aceitar esses irmãos e fazê-los progredir. Nós não podemos falir nessas nossas, se é que podemos chamar assim, nessas nossas missões. Acolhei-os, portanto, como irmãos. Auxiliai-os, e depois, no mundo dos espíritos, a família se felicitará por haver salvo alguns náufragos que, a seu turno, poderão salvar outros. Assim ele conclui a mensagem dele, essa linda mensagem, né? E convido a todos que tiverem a oportunidade de lê-la na íntegra, porque ela é muito legal, né? Nos traz assim um esclarecimento muito grande, e é o que eu espero ter trazido um pouquinho aqui, uma pontinha, ter deixado aí talvez uma pontinha de curiosidade maior, né? Se não foi possível trazer um entendimento mais amplo dessas condições da constituição, né, da família, que possam, né, todos nós retomarmos aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, essa lição, esse item 9 lá, da instrução dos Espíritos, para que possamos lê-la na íntegra e assim com muita calma, procurando realmente estudar, né, esse ensinamento que Santo Agostinho veio trazer para nós. E aqui só para concluir, na questão 681, lá do Livro dos Espíritos, né, lá nas leis morais do capítulo 3, está dentro do título Necessidade do Trabalho. A questão que Kardec fez aos espíritos foi o seguinte: a lei da natureza impõe aos filhos a obrigação de trabalharem para seus pais? Os espíritos responderam: certamente. Do mesmo modo que os pais têm que trabalhar para seus filhos. Então, veja que isso aqui é uma via de mão dupla. Tanto os pais têm que apoiar os filhos, quanto os filhos têm que amparar os pais, né? Foi por isso que Deus fez do amor filial e do amor paterno um sentimento natural. Foi para que, por essa afeição recíproca, os membros de uma família se sentissem impelidos a ajudarem-se mutuamente, o que, aliás, com muita frequência, se esquecem na vossa sociedade atual. Infelizmente, nós nos esquecemos disso, mas nós estamos aqui para nos ampararmos uns aos outros, e principalmente quando nós tratamos da questão familiar. Então, que nós não sejamos ingratos com a oportunidade que nós estamos tendo de conviver com esses nossos irmãos nesta oportunidade reencarnatória. Que possamos amparar uns aos outros, para que todos nós saiamos aqui desta oportunidade mais felizes. Uma boa noite a todos, muita paz, muita luz a todos aqueles que tiverem a oportunidade de ouvirem esse vídeo a qualquer tempo, e que Jesus abençoe os seus lares hoje e sempre. E até o próximo vídeo. Muito obrigado.